galera, deixa eu tirar uma dúvida aí pra vocês. Que vocês sempre também pedem pra mim uma dúvida sobre a madeira, ela está plana ou não está. Aqui eu tô fazendo duas peças pra vocês, que a madeira praticamente ela veio com as marcas de motosserra e veio com as ondulações e os cortes aqui não estão retos. No caso, essa aqui, que se você dar uma olhada nessa madeira aqui, ó, ela tem essa ondulação, ela não está plana. E eu não vou planar elas no caso. Vou fazer elas sem estar plana, vou fazer elas com os próprios desvios, deixar os desvios naturais, no caso da madeira que já veio. Ela aqui no caso, tem aqui esse desnível. Aqui, ó, você pode ver, antes aqui no começo do vídeo, eu postei um vídeo pequeno aí, um shot, ele mostrando como que estavam essas peças antes. Dá uma olhada como que elas estavam antes, cheio de marca de motosserra, cheio de desnível. Aqui no caso, ó, o que indica mais, o que você tem que prestar atenção no caso de peças que você não vai planar. No caso, ela não está balançando, ó. Pode ver que elas estão bem fixas na parte de baixo. Isso aqui não tem problema, porque o que interfere em madeira aí que você não vai fazer o planamento. No caso vai ser ela ficar ali, no caso, balançando em cima da bancada, em cima da mesa ali, ela não está nivelada na parte de baixo. Desde que você consegue fazer a parte de nivelamento na parte de baixo, a parte de cima depois da etapa de lixa, às vezes o que acontece? Essas próprias ondulações aqui que fica na peça, acaba deixando a peça mais rústica, a peça com acabamento aí mais diferenciado. Por quê? O que vai acontecer? Aqui no caso, você vai ter a descida da gordura naturalmente para esse lado aqui. Então dá para você fazer o quê? Um trabalho nessa parte aqui de baixo para fazer o acúmulo da gordura só nesse canto. Com isso, não vai melar toda a peça, no caso, com a gordura, com o óleo que solta da peça, e vai deixar a peça também de um toque aí um pouquinho mais rústico. E para você que tem pouca ferramenta aí, no caso ainda não tem uma plana, ou então aquelas para fazer o debaste, no caso você consegue deixar a peça assim. Com isso ela vai continuar com um acabamento ótimo. Não fiz nenhum acabamento na parte de cima aqui no caso de plana, só na capa de lixa no caso da nossa politriz. Ó, pode ver que a parte de baixo dela tá como? Ó, tudo cru, cheio de marca de motosserra, totalmente aí, ó, não tem nada plano. Então, o que acontece? Tem muita gente que pergunta, ah, eu preciso planar a peça, preciso deixar ela toda reta. Galera, vai de vocês. Eu, geralmente, dependendo da peça, aí eu acabo pulando. Se der para fazer para pular essa parte aí, no caso, não precisar planar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, dá para fazer o trabalho aí só no desbaste, no caso, com a nossa politriz ou com a esmerilhadeira, eu faço tranquilo. Não ligo muito para essa parte aí, no caso de plana, porque o que acontece? Acaba tirando aí também o toque natural da peça. Eu gosto de deixar as peças aí um pouco mais rústicas, deixando um pouco mais de detalhe da peça. Então, eu acabo tentando utilizar até essa parte aí de destaque que a peça vem para nós aqui. Eu acabo tentando utilizar, no caso, essa parte de desnível. Tanto essa aqui que veio com esse desnível, essa aqui, ela estava até mais certa aqui, aquela tinha uma ondulação. Essa aqui, ela já está um pouquinho mais nivelada. No caso, ela está mais nivelada. Aqui, então, praticamente, o que tinha de erro aqui, eu tirei com a nossa politriz. Então não é uma coisa obrigatória você ter que fazer a peça aí, o nivelamento, tanto de peça de tábua de carne, tantos aí, dependendo aí, se você for fazer uma mesinha de centro, dá para você tirar esse desnível nela na parte de baixo ali, erguendo um pouquinho o pezinho. Então, tipo, não é obrigatório você sempre ter que fazer o nivelamento da peça. Porque você consegue fazer o trabalho, ainda mais para você que está começando aí, você consegue fazer o trabalho aí com a peça desnivelada, você dando um destaque aí, você fazendo certinho as etapas de lixa, tirando aquelas imperfeições e também, é claro, conseguindo pelo menos tirar o balanço da peça. A peça não está balançando em nada e eu não fiz praticamente nem um desbaste na parte de baixo, nem lá de cima. A peça vai ficar bem bonita. Para você que ainda não está seguindo nosso canal, galera, corre, já segue, isso super ajuda nós. E eu vou mostrar para vocês aí como que essas peças vão ficar aí, mesmo sem fazer o nivelamento. Vou entregar para vocês aí quando ela estiver pronta. Peças muito bonitas, com bom acabamento e sem nenhum desnível aí. Vai ter o desnível, mas esse desnível eu vou usar a favor da própria peça. No caso, vou transformar elas em belas tábuas de carne, e no caso de carne, de churrasco, com seus detalhes naturais e com esses detalhes a mais aí no caso do seu desnível. A hora que ela estiver pronta aí, praticamente vocês nem vão perceber. No caso aí vai ficar as peças bem bonitas, como se fossem peças niveladas e também, ó, sem nenhum balanço. Tanto a primeira, tanto a segunda, nenhuma delas mexe. Ainda mais por se tratar de peças bem pesadas. São peças aí de 4 dedos.
no caso aqui de espessuras, que vão dar bastante aí no caso, que vai dar bastante diferença aqui no caso de acabamento, vai ficar bem bonita, vocês não vão ver. Tem peças minhas que eu nem fiz essa parte de nivelamento e acabam ficando bonitas. Tem cliente que até prefere, que deixa um toque mais útil. Então, não é obrigatório você fazer aí, no caso, o nivelamento. Desde que você consiga acertar, deixar a peça sem balanço aí, você consegue entregar uma peça bem bonita. Ainda mais igual eu, que tipo, eu tenho a plana, mas eu não gosto de usar, galera. Minha plana eu tenho ali, eu usei poucas vezes, acho que até no canal aí apareceu poucas vezes eu usando ela, porque ela acaba, depende da madeira, a madeira que eu trago, que geralmente para tábua de carne é um pouquinho mais dura, acaba dando trabalho para tirar. E acaba marcando muitas peças, então acaba deixando aqueles riscos, então eu acabo não usando, geralmente eu não uso. E eu já pego peças aí de dentro, achar as peças um pouquinho mais niveladas. Se você conseguir achar umas peças aí mais niveladas, galera, não precisa fazer essas etapas aí. Porque... E também tem outra coisa, essas máquinas que você comprar aquelas planas, essas peças de tamanho aqui não passa nela. Então não vai adiantar muita coisa. Então dá para usar a peça aí sem ter peça nivelada, sem estar nivelada, pode aí fazer tranquilo, que vai dar para você entregar uma peça aí, uma bela de uma peça aí no final do mesmo jeito. Então não caia nessa de tipo, você tem que fazer, você tem que planar, você não consegue fazer sem planar. Dá para fazer sem planar a peça assim, tranquilamente, desde que você consiga nivelar na lixa aí na parte de baixo, tanto a parte de cima, e usar, no caso, a favor do escorrimento aí de gordura, essas partes, sempre para o lado de baixo. Então, dá para usar. Se você ainda não está inscrito, corre, já segue para você não perder, então, os vídeos dessas duas peças que eu vou fazer para vocês aí, sem nivelamento, de um jeito rápido e fácil, igual eu sempre faço, a base de lixas aí, no caso, na lixa que você consegue fazer e consegue transformar elas em belas tábuas de churrasco. Essa é só uma dúvida que eu queria passar para vocês aí, que realmente não precisa de plana para fazer aí as peças das tábuas de carne, beleza? Então corre e já segue o nosso canal aí, para não perder os próximos vídeos que estaremos postando para vocês. Valeu!